Olá, espectadores da Meia-Noite. Hoje nós estamos aqui com o Thiago Mourelli, ele que é pesquisador aqui do Arquivo Nacional e ele vai falar um pouco sobre os arquivos OVNIs daqui. Tudo bom, Paulo? Tudo bem. Prazer. Todo mundo aí convidado para poder acessar o site do Arquivo Nacional. Aqui no Arquivo Nacional a gente pode acessar através da própria base de dados de alguns arquivos dos OVNIs que a gente tem recolhidos aqui, né? Então primeiro você vai entrar no site do Arquivo Nacional, né? www.arquivonacional.gov.br. Aqui no cantinho a gente tem Consulta ao Acervo, né? Serviços ao Cidadão, Consulta ao Acervo. E também tem, então você vai clicar em Consulta ao Acervo, tem base de dados. E você vai encontrar a base CIAN, que é Sistema de Informações do Arquivo Nacional. Você pode até inclusive jogar no Google CIAN, Arquivo Nacional, que vai te remeter diretamente a essa base de dados. Então você acessando a base, entra no CIAN. Se você não tem um cadastro, você vai preencher um cadastro. Se você já tem, você vai fazer login e senha. Agora o caminho dentro do CIAN para você encontrar esse arquivo dos OVNIs, né, depois de entrar, a forma mais fácil de você encontrar é você ir aqui em cima em fundos e coleções. Aqui você tem pesquisa multinível. Né? Você tem pesquisa livre, avançada, mas o mais fácil de se encontrar através de fundos, coleções e pesquisa multinível. Você aqui vai acessar, que vai abrir do lado uma ordem alfabética, então é só você ir procurar a letra O, OVNI, que vai ser logo o primeiro vai aparecer. Objeto voador não identificado, esse é o códigozinho da documentação, como você chega no fundo, né? Código ARX, e clicando aqui você vai ver que tem tudo já em arquivo digital. Você pode navegar à vontade aqui através das páginas. A gente tem aqui quase 1000 arquivos em relação a isso. E você só clicar do lado aqui, você pode dar uma olhada. Aqui produção inicial, 52, produção final do lado, detalhes. E aqui do lado, arquivo digital. Você clica, você consegue abrir aqui e avistar. Essa é considerada uma das primeiras aparições de disco voador no Brasil, um dos primeiros registros de aparições, supostas aparições, aí vai você acreditar ou não, tem gente que acredita, gente não acredita. Você pode ver aqui o objeto voador voando na Barra da Tijuca. Essa daí, por sinal, é uma foto de militares, né, da época, né? Eu cheguei a dar uma olhada nisso, que até na entrevista para Bandeirantes você falou sobre essa foto, né? Que era uma foto interessante, que a gente consegue ver nitidamente o disco voador ali. E isso aí foi mais ou menos em que ano? Você tem noção? Isso aqui foi no final da década de 50, se não me engano foi 1958, né? Esses registros aqui datam, que a gente tem aqui, são basicamente dos anos 50, 60 para cá. O período de chumbo da ditadura militar, a gente tem um órgão dentro da ditadura, dentro do exército, justamente para fazer essa verificação desses objetos voadores não identificados. Então, é no mínimo interessante a gente perceber que havia uma preocupação oficial, né, do governo em compilar essas informações sobre o aparecimento desses objetos voadores não identificados. E esse não é um dos únicos relatos que a gente tem, né, sobre militares na época falando sobre OVNIs, né? Isso aí é uma coisa corriqueira até, que a gente conseguia até ver na noite oficial dos OVNIs, né? Que a gente tem alguns relatos até mesmo de áudio que sobre o assunto, que dá para você perceber que os pilotos seguiram aeronaves não identificadas e que não sabiam ao certo o que era, porque não conseguiam identificar de modo nenhum e não se parecia com nada que eles já tinham visto. Exatamente. Não cabe a mim assim dizer se existe, se não existe. Cabe a mim como pesquisador dizer que existem relatos, existem registros disso, né? E você vê que se houve uma preocupação do governo em fazer isso, então não foi uma coisa só de chacota, de piada, de invenção. Há realmente registros de objetos voadores não identificados, que seja lá o que for, estão registrados aqui nos documentos aqui no Arquivo Nacional. A gente depois vai até levar vocês na área de áudio lá, que vai ser mostrado para vocês alguns desses áudios para vocês poderem tirar suas próprias conclusões. E é exatamente esse o papel, né, do canal aqui Mistério da Meia-Noite, é exatamente falar, né, de forma científica, não só ilusória, dizer que existe ou que não existe. Na verdade, a gente está mostrando algumas provas reais que estão no acervo aqui do Arquivo Nacional sobre o caso, né, que não pode se confirmar, né, mas a gente já tem alguma noção dos arquivos aqui, como vocês podem ver, ó, é fácil de acessar, né, e toda a população pode entrar, ter o acesso desses documentos.
Mais um exemplo que a gente tem vários relatórios aqui oficiais da época. Por exemplo, esse relatório aqui de 1965, falando da aviação comercial, falando aqui da aparição, que uma nave estava viajando e de repente um objeto voador não identificado apareceu à esquerda do piloto, à esquerda da cabine, acompanhando a aeronave durante vários minutos e de repente desapareceu em alta velocidade. Então, só mais um exemplo do que a gente tem. Que a gente tem tanto imagens como também os sons que vocês vão ver já, e também esses relatórios, tanto das empresas de voo comercial, como também relatórios militares, relatórios de governo, inclusive. Só mais um documento para mostrar para vocês aqui. É um documento, inclusive, confidencial, né, das Forças Armadas, que eles têm inclusive um questionário mostrando o que a pessoa que fez o avistamento deveria falar sobre aquele objeto que ela avistou, né? Então eu falei um pouco aqui da década de 60, década de 70, né? Durante a ditadura militar houve uma preocupação oficial com esses relatos, e esse documento aqui já é de 1991, então é uma coisa bem mais recente, né? Já depois da ditadura, já durante o governo Collor ali. E a gente tem aqui um questionário dos militares em que um terceiro sargento observou esse objeto na região de Osasco, em São Paulo. Ele preenche esse documento aqui mandando para os seus superiores com uma série de detalhes. Então ele fala que isso aconteceu no dia 12 de fevereiro de 91. Ele fala a distância que ele estava do objeto, a altura mais ou menos que o objeto se encontrava, a forma arredondada, no caso, a cor vermelho intenso, e a velocidade ele não soube precisar. Então ele preenche esse documento, que é um documento confidencial, né, das Forças Armadas, e com uma série de informações. Inclusive disse que durou 15 minutos esse avistamento. Ele estava ao lado estava com mais 4 pessoas. Então só mais um exemplo para vocês verem aqui de um documento oficial que foi recolhido aqui para o Arquivo Nacional, mostrando essa preocupação com as Forças Armadas, tanto na década de 70, como eu falei antes, né, como também já em 1991 ainda isso. Essa informação é importante, falando sobre a questão de objetos voadores não identificados no espaço aéreo brasileiro. Então, espectadores da meia-noite, agora nós estamos aqui na sala de áudio e vocês vão escutar alguns áudios da noite oficial dos OVNIs. Aconteceu uma perseguição de objetos voadores não identificados, e esse relato é um relato da Força Aérea Brasileira, né, e até mesmo do ex-presidente da Petrobras, que perseguiu esses OVNIs com um jato na época, e eles têm alguns relatos sobre essas aeronaves que eles não conseguiam segui-las, porque elas atingiam velocidades incríveis. Além do mais, eles não conseguiam ver a sua forma, porque elas sempre tinham oscilações de cores de luzes, ou então era uma luz branca. Era bem diferente de qualquer outra aeronave que já tinham visto, tanto é que eles não conseguiram identificar. E também não eram estrelas, porque elas se moviam, e moviam-se a velocidades incríveis. Então vamos lá para os áudios então. Vai pra esquerda e pra direita, tá paradinho lá. Tô olhando, não é estrela não, é um farol. Não dá pra distinguir nada, só o foquinho. Desistir, tá alto. Esse daí é um dos exemplos de áudio, né, sobre a noite oficial dos OVNIs ali. Ele relata então que o OVNI estava parado, né, que na verdade ele ainda não se mexia, parecia um farol, mas não era uma estrela visivelmente, né. E o interessante é que a gente tem aí pilotos da Força Aérea, nós temos até avistamento de pilotos comerciais, também do controle, tanto de Brasília quanto São José dos Campos, que conseguiu relatar, né, a visibilidade de alguns OVNIs, né, não só um, mas teve mais de um OVNI que também não conseguiam definir a forma, porque só era um farol que brilhava em cores diferentes, né. Não tem luz na radiação não, é só um pouco brilhante. Que nada, tá parado na mesma posição, né, que o pressor dele? Não tem, é o meu. Tô bem engraçado, tá paradinho, rapaz. Parece uma estrela, já peguei no binóculo, mas não é. Brasília? Brasília.
Zulu observou um objeto na radial 100 se deslocando para a radial 150. Ele disse categoricamente que ele estava em movimento e que não é uma estrela. Disse que ele não está, que ele não é uma estrela e que estava em movimento. Estava em movimento. Aí ele fez curva e acompanhou. Como ele ia entrar na terminal São Paulo, passou ele para todo o controle. O controle agora tem umas 2 aeronaves lá, está dando um toque neles lá para eles acenderem e apagarem luz para evitar confusão. É o seguinte, o Mike Bravo Zulu aqui em cima, no meu bloqueio, só um minutinho, controle? Checa a autonomia do Mike Bravo Zulu, companheiro, por favor. 2 horas. É o seguinte, ele vai continuar fazendo essa busca aí? Ok. Ele conseguiu ver de novo? Certo, não é avião não, né? Certo. Escuta. Tchau. Ok, Brad, ele está confirmando. O cara não está vendo avião não, está vendo alguma coisa diferente de avião. Então, galera, e é isso aí. Nós conseguimos ver aqui, né? Então, alguns áudios aí dos pilotos com controle, né? De Brasília, São José dos Campos. Então, a gente mais uma prova aí que a gente tem sobre a existência de objetos voadores não identificados. Não necessariamente sendo de origem alienígena, mas até agora não se sabe nada sobre eles. Mas que a Força Aérea realmente tem procurado e, na verdade, até perseguiu aí, em relatos até públicos, que essas espaçonaves ou coisas semelhantes existem, né? Então, vamos ficando aí, dando uma olhada então no acervo de áudio, né? Marcha 10 milhas, radial 165, avistado pelo centro. Radial 165, a 10 milhas se deslocando. Qual a radial dele agora? Ele está... aumenta aí. Agora a radial 162, 9 milhas. 162, 9 milhas. Radial 162, 9 milhas. Continua deslocando? Qual a velocidade dele? 558 nós. Quanto? 125 nós agora. Oi? Tenente, rumo 25, 558 nós. Quantas milhas agora? Perdeu o contato. Positivo. Assim que você pegar de novo ele aí, tu me avisa. Apareceu mais um. Vocês tenham gostado do vídeo até agora, tá ok? Muito obrigado por assistirem. Deixa aquele like, compartilha esse vídeo e se inscreva no canal Mistérios da Meia-Noite. Não se esqueça também de ativar o sininho de notificação para sempre receberem notificações novas do canal Mistérios da Meia-Noite. Obrigado por assistirem e até mais.